Se você a desfilar aquele corredor todo lá. Aqui, as duas anilhas que eu comprei. Pô, essa daí é do Hulk, hein? Sabe quanto que eu paguei nessas duas anilhas? Que é daqui, ó. 500? 250 reais. Que isso, lá em Copacabana. Mas só que eu mandei colocar a furação olímpica, né? Ah, sim. Aí eu perdi 300 gramas, perdi 300 gramas em cada um. Ah, ela era daquela pequenininha. É. Pô, mesmo assim, pô. Mas ficou o aço. 300 gramas nada. Pô, bom demais. Vambora. Cada uma dessas daqui é 1000 prata, pô. É, 700 e pouco, 800 reais. É caro? Pô, peso é muito caro. Hein? Vamos começar. Como que você... Como Então, tá cara, a sua divisão de Eu treino de divido perna? minha perna em dois. Quadríceps e posterior e glúteo. Uhum. Entendeu? Então aí tu que sabe. Vamos de quadríceps então? Tanto faz, pode ser. Você gosta de começar articulado ou já começar agachando? Como é que você... Então, a gente pode começar aquecendo tipo numa extensora ali, né? Na extensora, né? É. Aquecimento para gosto. exaustão. Ah, então vambora então. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Aye, ding dong, 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 ding dong. Aye, smoke up, that's in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't catch the boy that I'm in. Now we on the block with the up for events. Skin get close, could you plotting on them with the tits on 10? Back in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, 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 ding. Eu também tenho uma coisa do corpo. Ah? Eu também tenho outra cinturinha. Mas nesse daqui. É o que eu sinto. Agora onde? Aqui assim. Aqui. É. Tenta fazer. Dá uma vez pegar a barra. Hã? Pegar a barra de LPO e rolar aqui por cima. Você faz uma espécie de liberação. Aham. Porque quando tem algum tipo de dor patelar, é exatamente por enrijecimento do músculo, principalmente do vasto medial. Que pega a ligação, né? Ele puxa, ele repuxa. E aí acaba meio causando uma torção, entendeu? Você libera essa musculatura, alivia a articulação. Enquanto no final vai fazer pra ver. Vamos. Mais 5, vamos. Tô contigo. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4, mais uma, vamos. Puta que pariu, mano. Que dor maravilhosa. Essa daí só quem sente sabe. Não, engraçado. Hein, Bismarck? Não, fala comigo. Engraçado disso é que quando eu vejo a galera postando muito na rede social e falando assim: não, hoje foi o treino de membros inferiores. Nossa, tô acabado, isso, aquilo. Aí pega, mostra o treino, isso, aquilo, coisa e tal. O que é acabado, né, pra eles? O que é a falha pra eles? O que é essa? Aí no outro dia fala assim: o treino foi top demais, isso, aquilo, coisa e tal, mas tá normal. Mano,
Quando Tá eu treino, andando, subindo escada de boa, né? quando eu treino perna, mano, no outro dia, eu... Chega até já chegou até a dar febre. Febre de noite. No mesmo dia, tô com febre, nauseado, por conta do estresse metabólico. A musculatura, o grupamento muscular que envolve todo o teu membro inferior, é muita irrigação que precisa, cara. É muito nutriente que precisa. Então, o teu corpo é levado num extremo absurdo. Por exemplo, a gente está aqui num movimento que não é multiarticular, a gente está só trabalhando aqui a extensão do joelho. Mas quando a gente for, por exemplo, se a gente for fazer um terço, se for fazer um stiff, se a gente for fazer um agachamento livre, cara, é multiarticular. Eu tô precisando do core, tô precisando da minha lombar, tô precisando travar minha escápula, todo mesmo. Pô, quanto sangue que não precisa pra fazer isso? Pô, demais. Cara, eu já ouvi falar que a panturrilha é praticamente um outro coração, né? Que tem uma responsabilidade muito grande de fazer o sangue voltar. Depois de um treino de perna punk, essa condição que fica, né, meio na merda no dia seguinte, tem alguma coisa a ver com esse cansaço desses membros inferiores? Na verdade, ele tem muito mais a ver com uma recuperação inflamatória, né? Porque todo o processo de hipertrofia, ele parte de um processo inicial de desgaste e de uma inflamação posterior. Então, a gente acha que o rompimento da fibra é que causa hipertrofia. Na verdade, não é isso. É a membrana celular que é rompida, e essa membrana sendo rompida, a regeneração dessa membrana que causa hipertrofia. Não é a célula em si, não é a fibra em si muscular, é a membrana daquela célula. Por isso que você consegue hipertrofiar, mesmo que você não chegue a falha, mesmo que você não fique dolorido, porque são esses rompimentos na membrana, a nível membranal, e que não necessariamente vai te causar essa tortura. Agora, no caso da perna, por que tu fica mal no outro dia como qualquer outro músculo? Primeiro que você tem todo o resquício daquele processo estressor no teu corpo, né? Você faz muita liberação de muitos metabólitos tóxicos para o teu corpo. Uns causam fadiga, outros causam dor, outros causam até náusea. Por isso que muita gente acaba vomitando. Quando eu tenho muita liberação de ácido lático, por exemplo, pode causar esse vômito por aumentar a acidose. Então, no dia seguinte, por ser um membro muito grande, por ter muito músculo, ele está muito inflamado, muito fadigado, pô, cansa demais. Mas não necessariamente tem a ver com a panturrilha, né? A panturrilha, ela tem realmente esse dever de bombear novamente, mas isso é muito mais pela complacência da veia, pela complacência da artéria. O que é complacência? A capacidade dela de expandir e contrair, do que propriamente pela musculatura. Porque se fosse assim que tivesse a canela fininha, sabe aquela canela de antebraço? Eu sei, Parece um bilinguido. Exatamente. Ele não conseguiria botar o... A canela de antebraço. Ele não conseguiria mandar o sangue de volta, entendeu? Saquei. Então é muito mais para uma saúde arterial, para uma saúde venosa, do que propriamente uma composição muscular. Entendi. Tá? Higiênica de Gênesis. Então, criar novas veias. Entendi. Então, ele cria muita saída. Porque, por exemplo, o braço dele assim, fisiologicamente, não existiria. Em níveis fisiológicos, ele não teria um braço desse tamanho. Então, o corpo dele precisa pensar assim, cara, tem muito mais músculo aqui. Preciso... A quantidade de vasos que eu tenho Não dá conta. não é suficiente. Vamos criar novos vasos. Entendeu? E aí você pode reparar que vai nascendo umas veiazinhas menores. É verdade. Caraca, essa veia eu não Não tinha. disse angiogênese. Essa veia eu não tinha, caraca, parece uma veia nova aqui. Ou de vez em quando os tubos de PVC que fica, né? E aumenta o calibre, né? Das existentes. Exatamente. Aí isso tem muito a ver com balanço nitrogenado. Nós fizemos um podcast aqui que meio que viralizou um corte que nós fizemos falando sobre o Tadalafila. Sobre o Tadalafila, e o corte bombou. Falando sobre aquele Tadalafila diário. Mas nada mais ele é do que um dilatador de veia, né? Sim, o Tadalafila, na verdade, que tem o nome comercial de Cialis, ele foi criado com o intuito de prevenção de risco cardíaco. Tanto o Cialis quanto o Viagra, que são os nomes comerciais, que é o Sildenafil e o Tadalafil, eles foram criados para fins de proteção cardiovascular. Só que descobriram que um dos colaterais era a ereção.
Animação da E por peça. que o Tadalafila, para esse caso, inclusive, é melhor do que a Sildenafila? Porque o Tadalafila, ele precisa do estímulo. Então, por exemplo, tu não vai ficar aí de bobeira e aí do nada o garoto bate um sentido, entendeu? Ele precisa de um estímulo externo, Entendi. que acaba sendo mais confortável. Só que a principal função dele é realmente essa capacidade circulatória aumentada. Então, eu vou aumentar, assim, a dilatação dos vasos, eu vou aumentar a circulação e oxigenação, e é por isso que ele diário, 5 mg, né, não passe disso, 5 mg, ele ajuda muito, inclusive para a função hipertrófica, tá? Só que tem um problema, muita gente usa para fim sexual, e tem muita gente hoje com dependência psicológica do Caraca. Tadalafila. O cara ele não tem nenhum tipo de disfunção erétil fisiológica. E ele pensa assim, não, porra, hoje eu quero dar aquela, entendeu? Pra botar a nega colada na parede. Aí ele vai, toma. Realmente o maluco vira o bicho. Só que ele pensa no próximo, porra, se eu não tomar, eu não vou fazer a mesma coisa que antes. Vou tomar de novo. E fica. Como então, qualquer medicação, a gente começa a criar resistência periférica àquele químico. Então vou ter que precisar cada vez mais para ter o mesmo efeito. Auxiliado isso com a dependência psicológica, o cara começa a broxar se ele não tomar o Tadalafila. Porque ele já vai assim, porra, não tomei. Meu Deus, meu pau não vai subir, não vai dar certo. Não vou dar conta. Meu irmão, o cara fica viciado naquilo. Que merda, hein? Toma cuidado, meu filho. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the oh my. Se for pegar em ideal, a postura dentro de qualquer movimento multiarticular é imprescindível, né? Então, quando a gente fala de problemas que nem retroversão pélvica, retroversão de joelho, antiversão, esse tipo de coisa, realmente, se a gente for pegar assim muito no longo prazo, cara com muito peso, pode ter alguma repercussão? Pode. Mas assim, na prática, tu vê que é muito pouco, né? Mas o ideal é que se você puder observar, é para isso que serve o espelho na academia, tá? Não é para você ficar vendo se tá gostosinho, não. O espelho na academia é para você verificar Postura. como, exatamente, tua postura, como é que tá a qualidade do teu movimento, a biomecânica da coisa. Então se você tá vendo, tá agachando, e até aqui, você conseguiu manter a curvatura da lombar intacta, beleza. Com o tempo você vai treinando mobilidade de quadril, tornozelo e você vai descendo mais. Você consegue descer até aqui, vai até aí. Até aqui, mas repara que tem um certo momento que o meu quadril está entrando. Isso significa que eu cheguei na minha limitação articular de mobilidade. Cara, já para aí, não precisa forçar muito não. Por quê? Quando você for colocando muito peso, quando você for aumentando, pode ser que isso tenha algum tipo de estresse articular a longo prazo. Então, cara, se você só descer ali 90 graus, acho que é 90 graus aqui no teu joelho, já tá bom. Vai pegar uma boa porção de posterior, uma boa porção de glúteo, uma boa porção de quadríceps. Então, eu gosto muito de movimentos livres, porque você tem uma sinalização de força bem maior. Porém, você requer de você uma consciência corporal aumentada, porque a chance de lesionar aumenta. A máquina foi feita para isso. Para não excluir, né, mas para dirimir e mitigar o erro humano. Aqui tu tá livre, irmão. Se tu der mole, a barra cai na tua cabeça. Responsabilidade é sua, né? Total. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the oh my. What is my guns? Know that they fly, know that they ride or die.
open, huh? Let me see you try. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the Oh my.